E aí, seus macumbeiros, vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam comigo, está tudo ótimo. E desejo que a sexta-feira de vocês seja abençoada na paz de nosso Pai, Oxalufã e Oxaguian. Hoje eu vim contar para vocês, vamos recapitular para que vocês entendam o contexto da história, ok? E não façam julgamentos precipitados. Quando eu comecei a desenvolver bem na época da minha juventude, assim, bem no início da minha adolescência, sabe? E adolescente é um tipo de ser humaninho que tem que ser estudado pela NASA, né? Adolescente, ainda mais eu fui terrível, eu assumo, eu fui uma adolescente terrível, sabe? Eu dei muito trabalho para minha mãe, eu era muito revoltada e essa fase da minha vida coincidiu bem na época que eu comecei a desenvolver. Né? Esses dois fatos que eu vou contar hoje ocorreram no primeiro terreiro que eu frequentei, que foi onde eu desenvolvi, né? Onde eu comecei a receber as minhas entidades e tudo mais. E para quem não sabe, a cabocla que eu trabalho é a Jureminha, tá? Foi a primeira entidade que eu recebi, foi a primeira entidade que veio em terra. E a Jureminha, por conta disso, ela é, como o pessoal na Umbanda diz, ela é a chefe da minha coroa, tá? Então, assim, ela é a entidade chefe, ela que deu passagem no tempo certo para as outras entidades virem. Então, quando era necessário que ela me corrigisse, quando eu estava sendo errada, ela me corrigia também, tá? Só que quem tem caboclo de frente é ótimo, pastel de flango, tudo bom, queridas? Quem tem caboclo de frente sabe que não é fácil, sabe? Não tô jogando ela como errada, porque a errada da história era eu. Mas caboclo é o tipo de entidade que ele te bate sem dó, entendeu? Sem dó nenhuma. E naquela época, eu tava passando por algumas situações onde eu estava errando muito com a minha mãe, sabe? E aí, moto, tudo bom, querida? Você não pode passar na rua do lado, não, inferno. Continuando. Eu não lembro muito bem a idade, tá? Mas eu tava passando por uma fase onde eu afrontava muito a minha mãe e a minha avó, isso é muito errado, sabe? Eu, sabe, batia de frente e não vou botar a culpa no signo, não vou botar a culpa no santo, não vou botar a culpa em ninguém, vou botar a culpa em mim, única e exclusivamente minha, porque eu era uma adolescente ridiculamente rebelde, sabe? Então, assim, se falasse pra mim, olha, você não pode tomar vodka porque você vai ficar bêbada, eu ia lá e tomava, tá? Não dizendo que isso aconteceu, é apenas um exemplo. Mas ocorreu de eu começar, se eu não me engano, eu comecei a matar a aula, comecei, sabe, coisa idiota, de adolescente idiota, eu era uma, sabe? Eu tenho que aceitar essa realidade, eu era muito idiota. E eu comecei a faltar aula, e eu comecei a querer namorar. E a minha mãe achava muito cedo, meu irmão achava muito cedo, minha avó achava muito cedo, enfim, o mundo todo achava muito cedo, mas a bonitinha de Beverly Hills queria, entendeu? Porque ela achava que ela já tinha maturidade suficiente, que ela já era madura, que ela já era adulta, que ela poderia conseguir um relacionamento com uma outra criança da mesma idade que ela, tá? Criança, porque assim, adolescente, no início da vida, sabe? Não tinha porra nenhuma na cabeça e queria ser alguém, sabe? Queria bancar de adulta. Era eu, entendeu? Eu tenho que assumir. Eu fui muito idiota na minha vida. E a minha mãe me dava conselho. A minha mãe nunca foi o tipo de mãe que batia. Às vezes eu acho que eu merecia algumas surras na vida, mas a minha mãe nunca foi de bater, sabe? A minha mãe, acho que a única vez que ela chegou de vias de fato mesmo, agressão, foi uma única vez, que foi mais ou menos nessa época aí de rebeldia e tudo mais. Eu respondia muito ela. E a gente discutindo, ela chegou a me dar um tapa. Foi, acho que a única vez, mas foi o tapa dos tapas na minha cara, que eu rodopiei igual o peãozinho da roda-roda Jequiti. Mas enfim, voltando ao assunto, recapitulando, né?
eu queria namorar. E eu queria namorar uma outra pessoa que, sabe, assim, não tinha nada a ver com a minha vida, levava uma vida totalmente diferente, amizade diferente, caminhos diferentes, escolhas diferentes. Mas eu queria me envolver com aquela pessoa. E, obviamente, que a minha mãe e a minha avó não aceitavam de jeito maneira um relacionamento. Eu tinha. Gente, eu não lembro a idade, mas eu era muito nova. Tipo assim, uns 13, 14 anos, sabe? Eu era muito idiota mesmo. Já falei isso pra vocês, né? Então. Por coincidência, era a época onde eu tava assim, já incorporava a cabocla por ela ser de frente, então ela já tava firme e tudo mais. Não lembro se eu já tinha recebido pombagira, Exu, não faço a mínima ideia. Mas a minha mãe chegou na cabocla e disse que assim, olha, eu não tenho condições de cuidar dela 24 horas por dia, eu preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro para sustentar ela e o irmão dela. Minha mãe era sozinha, sempre foi sozinha, criou eu e meu irmão na raça, sozinha. E o único auxílio dela era minha avó. Mas a minha avó não morava com a gente, morava em um bairro um pouco distante, então também não tinha como a minha avó cuidar a gente. Meu irmão, nessa época, era militar, então, quem sabe, né, militar, todo mundo sabe que militar tira serviço, então militar passa dias dentro do quartel, e a minha mãe morava no serviço nessa época, então, assim, tudo conspirou que eu fizesse o que desse na minha telha, porque não tinha ninguém sabe, tipo assim, me cuidar, me segurar em casa, sabe? Então eu comecei a matar a aula, comecei, sabe, matava a aula pra ir pro shopping. Ai, que coisa idiota, sem R$1 no bolso, só com o passe da escola. Ah, gente, olha. Ai, vergonha meu sobrenome, mas enfim. E quando eu conheci essa outra pessoa, a minha mãe ficou muito revoltada e chegou pra caboclo e disse: eu não tenho condições de cuidar dela 24 horas, eu preciso trabalhar. E se eu parar de trabalhar, a gente passa fome, então sem condições, eu tô entregando na mão da senhora. Tá? Eu quero que a senhora cuide dela, que se ela errar, que a senhora cobre, pode bater sem dó. E a minha mãe sempre foi desse jeito com as minhas entidades. Não só com a cabocla, com a herê, com todos, sabe? Com Padilha, com todos. A minha mãe sempre foi certo pelo certo, se não tá errado, senta o pau sem dó, bastião, taca-lhe pau. E a minha mãe disse isso pra cabocla nitidamente, sabe? Não só pra cabocla, não só pra cabocla, mas também pra Padilha. Cara, eles estão fazendo, não sei, passeata na minha rua, um monte de... Se você tem uma moto com escapamento barulhento, eu queria te perguntar, por quê, inferno? Não sei. Que coisa chata, perturbadora. Só você acha isso legal. Continuando. E eu, no auge da minha teimosia, da minha idiotice, da minha falta de senso, né? Porque adolescente não tem senso. Na minha falta de senso, continuei teimando com a minha mãe. E continuei matando aula, e continuei me envolvendo com a pessoa que ela tinha me proibido de namorar. E no primeiro centro que eu frequentei, as giras eram todas as segundas-feiras à noite, né? Então eu saía do serviço, esperava a minha avó no terminal, a minha avó saía do serviço, encontrava comigo no terminal e a gente ia pro terreiro. A minha mãe não tinha nem tempo de me levar, quem me levava era a minha avó. E daí, se eu não me engano, eram três segunda-feiras só Caboclo e Preto Velho, e na última segunda-feira do mês era Exu, uma coisa assim. Exu, eu lembro que Exu era bem pouco, sabe? Entidade de esquerda, trabalho de esquerda era bem pouco, era mais entidade de direita. E eu cheguei, tomei o banho de descarrego, no banheirinho, tirei o uniforme, botei a roupa, botei minhas guias, muito Patrícia. Achando que nada ia acontecer, entendeu? Não, a minha entidade, ela tem que me defender, ela não tem que ficar do lado da minha mãe. Esse era o meu pensamento. Então, ela tem que encobrir os meus erros. Já começa por aí. Se você está desenvolvendo, você tem a ciência de que a sua entidade, se ela for uma entidade doutrinada, se ela for uma entidade realmente, sabe, não um egum, se ela for realmente uma entidade, ela jamais vai passar pano para as merdas que você fizer na sua vida. Entenderam? Isso sabe, tipo, não tem discussão. Principalmente caboclo, preto velho, não. Até Exu, quantas vezes Padilha já me dedurou pra minha mãe, sabe? Nessas épocas aí. Então, assim, não tem acordo. Se você fizer merda, você vai ser cobrado.
Coloquei a minha roupa muito de Patrícia, fui pra gira. E aí o pessoal começou a incorporar, e dá-lhe ponta de caboclo, dá-lhe ponta de caboclo, dá-lhe ponta de caboclo, e Jurema. Pá, chegou na Jurema. Canto de Jurema, Jureminha, Jurema, Jureminha. Tem aquele ponto, né? Jureminha, Jurema, sua flecha caiu serena, Jurema, dentro desse conga. Esse ponto me arrepia inteira. E ela começou a encostar, começou a irradiar. E como a grande maioria já sabe, porque tem vídeo dela aqui no canal, ela chega girando. Isso é, acho que o fato de chegar girando e soltar o brado, o grito forte, é típico de Jurema, sabe? É típico de Jurema. Lógico, tem Jurema flecheira que chega soltando a flecha e tá, mas 90% das Juremas chegam soltando brado, chegam rodando. É típico, é característica de Jurema, da linha de Jurema, Jureminha. E a Jureminha foi chegar. O terreiro que eu frequentava, o atabaque ficava lá na parede, e aí tinha todo o terreiro e tudo mais. Aqui ficava a porta. A porta era aquelas portas meio antigas, sabe? De madeira, era que abre assim, né? Mas abria pra dentro, se eu não me engano. Ela abria pra dentro, mas era de madeira. E a Jurema foi girando. Como ela já estava firme e ela nunca tinha me batido nem nada do tipo, nunca tinha me dado uma coça, o pessoal deixava ela chegar, entendeu? Então ela girava e ela parava a hora que ela quisesse, pronto, né? Chegou. Nesse dia, ela girou e ela foi levando o meu corpo de encontro com a madeira da porta. Meus amigos, mas foi um estrondo que a minha avó deu um pulo de 1,5 m de altura. Foi o estrondo, sabe? E eu lembro que eu fiquei com... Eu não lembro se foi aqui ou se foi aqui que bateu, assim. Mas bateu mesmo, real e oficial. Mas, lógico, eu só fui sentir quando eu voltei em si, depois da incorporação. No momento eu não senti nada. Acabou que ela permaneceu em terra, entendeu? Ninguém entendeu absolutamente nada do que estava acontecendo. Ela permaneceu em terra, deu passe no pessoal, tudo mais, tá? Ela dá, Chegou na hora de ir embora. Ela pegou e, mesma situação, na hora de girar, ela foi de encontro com o atabaque. E todo mundo sabe que o atabaque tem uns ferrinhos do lado que é pra... Ai, gente, pra afinar, pra... Vocês entenderam, né? Eu não tá fugindo a palavra da mente. E aqueles ferrinhos, eles ficam pro lado de fora ali do couro, né? Entre o couro e a madeira ali. Gente, ela foi novamente girando e ela acertou a minha cabeça com uma força naquele atabaque que na hora, abriu, foi bem aqui assim, por aqui, abriu assim um buraquinho, sangue já... E aí ela me soltou. A dirigente na hora me chamou, sabe? A princípio ela estava nervosa com a cabocla, mas ela começou a me apertar. Mãe de santo é mãe de santo, né, gente? Quem tem, tem. Não precisa o médium contar. Mãe e pai de santo, quando eles são bons, eles sabem que o filho tá errado. E ela começou a me apertar, e eu acabei soltando todo o Itan, toda a história de que eu tava proibida, mas eu tava continuando fazendo e tarará. E aí ela disse, então eu apoio a sua cabocla. Sim, porque se você tá desobedecendo a sua mãe e a sua mãe deu autoridade, então que ela desça o cacete em você. Só não acho certo que você sangre do jeito que você está sangrando, porque tava sangrando horrores. E aí eu fui embora, tomei uma cocada da minha avó, tomei uma cacada da mãe de santo, tomei uma cacada da cabocla, saí toda troncha, roxa, desfalecida, mas esse foi uma das surras que Jurema me deu, que Jureminha me deu, sabe? Ela é uma cabocla que com ela não tem acordo, não tem acordo. Não adianta eu tentar, como é que fala? Não adianta eu tentar agradar, não adianta. Se eu estiver errada, até hoje ela é desse jeito. Outra entidade que me cobra muito é a Preta Velha também. A avó não tem dó, mas a cabocla, assim, sabe, eu acho que é do instinto dela, sabe? Ela não aceita que eu erre com ela, que eu erre, sabe, dentro da Umbanda. Eu sempre tomo várias surras quando eu estou errada, mas acho que essa foi uma das piores, assim. Eu acordei pra vida
Eu fui embora pra casa muito triste, porque eu tava com o rosto inchado desse lado, que foi onde bateu a porta. E aqui tava inchado e fez o buraquinho do rasguinho, bem pequeno, mas já desceu o melado, né? E ali eu acordei pra vida, de que se eu quisesse seguir a religião, eu ia ter que tomar um rumo na minha vida, eu ia ter que, sabe, fazer algumas escolhas e decidir. Porque se eu continuasse sendo a adolescente idiota que eu era, eu acho que até hoje eu já ia estar toda desfigurada de tanta surra que eu ia tomar. Ou eu teria que abandonar a religião e eu não cogitava essa opção porque eu sempre amei a minha religião. Então, assim, foi um choque de realidade. Não culpo a cabocla, ela não tem, sabe, ela tava certíssima. Se um dia as minhas filhas começarem a desenvolver, eu vou fazer a mesma coisa que minha mãe fez, sabe? Porque assim, a gente que é mãe, às vezes a gente não tem tempo de ficar 24 horas com aquele adolescente. E a entidade, ela pode sim corrigir o seu filho. Principalmente se ela for do seu filho, ela pode sim corrigir o seu filho. Ela sabe onde seu filho tá errando, ela sabe o que ele precisa mudar. Muitas vezes a gente não sabe, porque a criança não conta, o adolescente não conta. Mas a entidade vê. Então, se um dia minhas filhas quiserem desenvolver, quiserem entrar pra Umbanda, eu vou ser a primeira a conversar com as entidades e dizer, ó, se errar, se teimar, se fizer merda, desce o pau, bastião, sem dó nem piedade. Porque eu aprendi da pior forma, mas eu aprendi. E eu quero que elas aprendam também. E é isso, meus queridos. O vídeo de hoje foi esse. Uma das surras que eu tomei. Por quê? Porque a gente é dessas, né? Eu fui uma adolescente ridiculamente ridícula. Mas é isso. Já curtem aí o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal dessa princesa, porque a Disney não tem, meu amor. A Disney não tem uma princesinha macumbalística dessa. É só o meu canal mesmo que tem. Então já se inscreve aí pra você não me perder. Me segue lá no Instagram, que é @dandafelme. Pra gente ficar bem mais próximo, mais best friend forever. E comentem aí embaixo se vocês querem que eu traga a minha filha, contando como foi a iniciação dela. Pra quem não sabe, eu tenho duas filhas, uma de 7 anos e uma de 3 anos. E as duas são iniciadas no candomblé. Então eu tô pensando em fazer um vídeo trazendo a Manu, que é a mais velha, pra gente tentar conversar, tentar, sabe, ver pela visão dela como foi e tudo mais, e a aceitação dela, o que ela sente em relação ao santinho dela e tudo mais. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comentem aí embaixo, porque se tiver bastante retorno positivo, o próximo vídeo vai ser com ela. E é isso, eu espero vocês lá no Instagram.